Aleluia, glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz nessa noite está na presença do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Tenha certeza que a sua vinda nesta noite não foi em vão, amém? O Senhor tem algo preparado para mim e para você nesta noite, amém? Quem crê dessa maneira, diga glória a Deus, amém? Irmãos, vamos fazer a parte da oferta, que eu acho que a irmã não fez. Em seguida, nós vamos fazer um instante de oração e já vamos entrar na palavra, amém? Quem está aqui com sede de ouvir a palavra de Deus? Louvado seja Deus, amém? Pega em Efésios, capítulo 6, amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo, honrar a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que vai bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas cria-os na doutrina e admoestação do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos lá para o versículo 10 agora. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e de toda a força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Amém? Até aí. Glória a Deus. Pode tomar os vossos assentos, meus irmãos. Louvado seja Deus. Desocupe as mãos. Aleluia, Jesus. Bate palma e glorifica o nome de Jesus. Amém? O Senhor está na casa, meus irmãos. Quem consegue sentir a presença do Senhor nesta noite? Amém? É muito forte, meus irmãos. A presença do Senhor neste lugar, nós podemos contemplar aqui. Meus irmãos, a palavra que o Senhor colocou nesta noite para nós, que Ele está falando no meu coração, está aqui em Efésios 6. Louvado seja Deus. Para muitos aqui, eu sei que é uma palavra conhecida. Muitas vezes você já até tem ouvido diversas maneiras essa palavra falar com vocês. Que aqui Ele vai nos falar sobre a armadura de Deus. Louvado seja Deus. Mas eu quis começar aqui, meus irmãos, no começo do capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz ali: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isto é justo. Amém? Essa palavra, meus irmãos, é muito atual para os nossos dias, porque a nossa geração, e eu vejo que tem bastante jovens aqui, eu também sou jovem, e a nossa geração hoje é uma geração que perdeu muito dos valores das gerações passadas. Sim ou não, igreja? Hoje o excesso de informação que nós estamos vivendo é algo que nunca existiu na história, em nenhuma outra história. Quem já ouviu aquele ditado? Que mente vazia é a oficina do diabo. Hoje é o contrário. Hoje, de tanta informação, a mente fica tão cheia de informação que acaba se tornando também a oficina do diabo. Não é porque ela está vazia, é porque ela está cheia demais. E é muita informação, meus irmãos, em todo lugar. E hoje, para tirar uma criança, um jovem, da frente de um computador, de uma televisão, é muito difícil. E aqui, a palavra de Deus que veio ao nosso coração nesta noite, nos diz que os filhos têm que ser obedientes aos pais. Honrar teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento, para que nós vai bem e para que nós tenhamos vida prolongada na terra, amém? Porque nós sabemos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois nós temos que amar o nosso próximo a si mesmo. Mas Ele vai nos dizer lá no mandamento 5 que honrar teu pai e a tua mãe, para que tenha uma vida longa sobre a terra. E hoje, infelizmente, os valores dessa quantidade de informação que vem passando para os jovens hoje em dia acabam corrompendo
a mentalidade e tudo que aquela criança aprendeu dentro de casa. Amém? Louvado seja Deus. Hoje o jovem, ele cresceu num berço cristão, ali ele aprendeu a andar nos caminhos corretos, mas ele entra numa universidade, e ali na universidade ele vai entrar em contato com pessoas ali, com doutrinas, que começa a mudar a sua personalidade, mudar o seu jeito, daqui a pouco muda a sua roupa, o seu jeito de se vestir, e aí ele começa a olhar para o pai e para a mãe dele, já começa a ver que o que eles ensinaram já não faz sentido. O que vale é as coisas do mundo, é o que eles aprendem na escola, é o que a internet está ensinando, amém? Infelizmente, nós vemos hoje muitos pais jovens que, ao invés de trazer os filhos para a igreja, de ensinar o caminho no qual devem seguir, eles pegam uma tela de celular e põem na frente da criança, na frente do jovem, e ali o computador está ensinando aquela criança como ela deve fazer, como ela deve crescer, amém? E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? E depois nós fomos para o versículo 10, onde falou da armadura de Deus. Muitas vezes a gente ouve essa palavra e nós já vamos direto nessa parte da armadura de Deus. Mas eu quis chamar a atenção nessa passagem porque quando a gente fala de honra, meus irmãos, não é só do filho para o pai, mas também é do pai para os filhos também, porque aqui diz que os pais não devem irar os seus filhos a ponto de que eles venham se revoltar, amém? Então nós devemos ser bons pais e nós devemos também ser bons filhos, louvado seja Deus. Mas aqui o que eu quero trazer para os irmãos é a questão da honra, louvado seja Deus. Que a palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos dar honra para quem tem honra, glória a Deus. E o que seria honra, meus irmãos? Honra é um princípio que Deus nos colocou, estipulou que todo aquele que faz o bem para você, todo aquele que faz o bem para outra pessoa, essa é uma pessoa honrada, amém? Sim ou não, igreja? Porque tem pessoas, meus irmãos, que não ligam com o problema do outro, não ligam pela dor da outra pessoa, e pode fazer o bem e acaba não fazendo. Tanto que a palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Tiago, que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Mas isso, meus irmãos, eu quero trazer para vocês no dia de hoje, porque nós estamos numa batalha espiritual, louvado seja Deus. E eu sei que os irmãos entendem o que é batalha espiritual. Eu sei que os irmãos, de frequentar a igreja, de frequentar diariamente o contato com a palavra, estar com os irmãos, a gente sabe o que é uma batalha espiritual. Nós sabemos, meus irmãos, que o inimigo ele anda a nosso derredor, sim ou não? O inimigo ele está a derredor, como diz a palavra, e ali ele fica querendo tragar a todos aqueles que comete pecado e todo aquele que quebra princípios, amém? Diga, quebrar princípios. Porque diferente de tudo que a gente ouviu, talvez você já tenha até ouvido, porque o inimigo ele só tem legalidade na sua vida quando você peca, amém? Lá na passagem de Jó, nós vemos quando o diabo ele chegou diante de Deus e falou que ele queria tocar na vida de Jó. E aí Deus disse para ele, mas você vê meu servo Jó, um homem reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. E aí o diabo falou para ele, mas você também dá tudo para ele. E aqui nós conseguimos entender que uma pessoa que é reta, temente a Deus e se desvia do mal, o Senhor se agrada e faz tudo para ela. Louvado seja Deus. E isso é na nossa vida. Mas a partir do momento, glória a Deus. Mas a partir do momento, meu irmão, minha irmã, que a gente quebra um princípio da palavra de Deus, o diabo também tem legalidade na nossa vida, amém? E é muito difícil a gente seguir todos os mandamentos, é muito difícil a gente seguir todos os preceitos da Bíblia, porque eu não sei se os irmãos sabem, que além daqueles 10 mandamentos, ainda existe mais 600 outros mandamentos. Tanto que o judeu, ele leva uma vida inteira decorando todos os mandamentos, né? E ali eles se tornam, meus irmãos, umas pessoas do tipo religiosa, aquela que nós busca somente não errar, amém?
E se você buscar somente não errar, você vai errar. Porque a palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflição e que ninguém é perfeito senão somente Deus. E nós diariamente nós erramos e nós pecamos e nós pedimos perdão para Deus, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, Jesus ele verteu o sangue para que eu e você possamos diariamente alcançar redenção pelo nosso pecado. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque hoje eu quero falar com vocês de brechas. Louvado seja Deus. Porque não basta só você conhecer que você está numa guerra, que existe uma batalha espiritual, se você não souber os pontos fracos que o inimigo ele vai atacar. Porque a gente entende o que é um pecado grande. A gente sabe que não pode adulterar, não pode matar, não pode roubar. Sim ou não, igreja? A gente sabe disso. Mas e os pecados pequenos? E os menores ainda? Pecado pequeno é uma mentirinha, é um rancor que você tem no coração, é não perdoar um irmão, é uma coisa pequena. Mas tem o menor ainda, que são os princípios de Deus. Amém? Porque se você quebra os princípios que Deus estipulou lá nas antigas escrituras, desde o começo, você também está pecando. Amém? Como eu acabei de dizer aqui, se aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está pecando. E eu digo para os meus irmãos, a palavra de Deus ela vai nos dizer que ele não considera o tempo da ignorância. Mas tem alguém aqui que é ignorante? Tem alguém aqui que não conhece Jesus Cristo como Salvador? Tem alguém que até hoje existiu e ainda não ouviu a palavra de Deus? Sim, meus irmãos, existem pessoas que ainda não ouviu a palavra de Deus. Tem lugares que ainda pessoas não foram alcançadas. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós estamos nos últimos dias da volta de Jesus. E um dos sinais seria que toda criatura ouviria falar de Jesus. Que quando a palavra do Senhor fosse pregada nos 4 cantos da terra, ali seria um sinal de que Jesus estaria próximo. E hoje, pela glória de Deus, tem muitos missionários, pessoas que estão no campo aí, que estão pagando preço, amém? Estão pagando preço alto. Eu não sei se os irmãos sabem, mas existem países aí que não aceitam o Evangelho, não aceitam Cristo como Salvador. E pregadores, não é porque não aceitam que eles não vão, eles vão e eles pregam para essas pessoas. Porque não é que uma pessoa ali, ele não pode ser recebido naquele país por causa de uma outra denominação, de uma outra doutrina, que essa pessoa não necessita da salvação de Deus, que essa pessoa ela não merece o favor de Deus, amém? E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque o Senhor ele diz que ele não considera o tempo da ignorância. Mas qual que seria essa ignorância que ele não leva em conta? Essa ignorância seria o tempo que nós estávamos no pecado, o tempo que nós vivíamos no mundo, fazíamos a vontade de Satanás, e ali naquele momento a gente era ignorante, sim ou não, igreja? Nós éramos treva, a gente fazia a vontade do diabo, e a partir do momento que nós voltamos para Deus, estamos no caminho do Senhor, nós temos que nos fortalecer e crescer na graça de Deus, amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Bate palma e glorifica o nome do Senhor, amém? E eu não quero me alongar, meus irmãos, nessa palavra, mas o que eu quero passar para os irmãos nessa noite é que nós não podemos subestimar o inimigo, mas nós também não podemos supervalorizar ele. E por que eu digo isso? Porque nós sabemos que existe o mal, sabemos que o diabo ele está de redor, mas nós não podemos olhar para ele apenas como um cachorro que está ali latindo e que a gente tem que só passar longe porque senão ele vai nos morder. Não, irmão, nós temos que entender que o mundo espiritual ele é real. O mundo espiritual ali, para o mal e para o bem, em todo momento ele vai estar agindo. Enquanto você está deixando de orar, uma madrugada ali que o Espírito Santo te acorda e te chama, quando Deus toca no seu coração para fazer uma campanha de louvor, ou uma campanha de jejum, ou então o Espírito Santo traz na sua mente uma pessoa ali que está precisando da sua oração, e você acaba se esquecendo. Isso acontece comigo, eu sei que acontece com você.
Quantas pessoas diariamente pedem oração pra gente, e que se você ali não marcar, ou não colocar num papel, ou num caderno, você vai esquecer dessa pessoa. Diz a ciência aí que durante o dia nós temos mais de 70 mil pensamentos, e no final do dia, você não vai lembrar de tudo que passou durante o dia. Isso é natural do ser humano, por isso que nós precisamos dormir, e a nossa mente ali ela é limpa, e nós guarda e retém só o que é importante, amém? E por que isso, meus irmãos, o Senhor trouxe nesta noite? Porque quando a gente cumpre os preceitos, Deus ele cumpre as promessas na nossa vida. E eu trouxe nessa noite, falando dos filhos que tem que obedecer os pais. E para muitos, poucos, hoje, nós sabemos quantas crianças desobedecem os pais, quantas crianças, desde pequeno, não são levadas para a igreja. E eu digo não igreja, eu digo apenas, quantas crianças não são ensinadas no caminho certo, amém? E quantos lembram da passagem lá em Provérbios que diz, ensina a criança no caminho que ela deve seguir, e quando ela estiver velho, ela ainda não se desviará desse caminho. E nessa noite o Senhor traz essa palavra para mim e para você, porque tem alguém nessa noite que precisa ouvir e precisa se consertar, amém? Porque a batalha espiritual, ela é constante. Assim como o Senhor não dorme, assim como os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo todo, e o Senhor vela de dia e de noite por nós, o inimigo também, ele fica dia e noite buscando uma falha sua, um pecado que você não confessou, algo pequeno e algo menor ainda para te acusar, amém? Porque eu não sei se os irmãos sabem, não é as grandes coisas que faz a gente se afastar do Senhor, não são as grandes coisas, os grandes pecados que faz nós desviar da fé, mas sim os pequenos pecados, os pequenos tropeços, que aquilo vai se ajuntando, e aí de repente a pessoa começa a esfriar, e de repente você já não quer mais ir para a igreja, e daqui a pouco quando alguém começa a falar de Deus para você, ou um louvor, já começa a te incomodar, e quando você vê, você já está bem distante de Deus. É desse jeito, não é, meus irmãos? É dessa maneira ou não é? E o diabo, meus irmãos, ele é astuto. Ele vai ver uma coisinha que você errou, um pecadinho que você não confessou, amém? E eu não estou vindo aqui nesta noite para trazer uma palavra de doutrina, nem uma exortação, mas é uma palavra atual para os nossos dias, é algo para a nossa geração, que em todo momento, se nós não vigiar, a gente se corrompe, meus irmãos, porque todos os irmãos aqui têm rede social, tem canais, hoje nós, para a glória de Deus, nós temos a tecnologia que permite que a gente grave e passe para outras pessoas ser alcançada, nós conseguimos fazer canais de orações, nós conseguimos levar a palavra de Deus para alcançar muita gente. Você pode fazer um vídeo hoje falando do amor de Deus aqui de 10 segundos, esse vídeo em menos de 1 hora, ele vai alcançar mais de 100 mil pessoas. Vocês conseguem entender o tamanho que é isso? É mais do que uma cidade inteira. Aí você fala, mas como que isso é possível? Pela tecnologia. Pela tecnologia aquilo vai chegando na mente de tantas pessoas. Aí você fala, glória a Deus por isso, amém. Mas essa pessoa que está recebendo essa palavra, e amém por isso, ela também está recebendo ao mesmo tempo outras palavras pornográfica, ela está recebendo ao mesmo tempo que ela recebe uma palavra de Deus, ela recebe 5 ali, com nudez, com dinheiro, com roubos, com morte, isso está tudo no mesmo pacote, amém? E o pacote que vem coisa boa, também vem coisa ruim, e a internet hoje, ela está de um jeito que ela entende o que você gosta. E eu não estou falando aqui coisas fugindo da palavra, eu estou trazendo atualidade para o nosso dia, o que acontece com o seu filho hoje, que se você não se atentar, se você deixar o celular na mão dele ali por 5 segundos, só 5 segundos já é o suficiente para o algoritmo do computador entender que aquela pessoa, ela gostou daquele conteúdo, seja um roubo de moto, seja uma pornografia. Se 5 segundos ele parou ali e não passou,
o computador vai mandar mais daquela coisa para ele, e vai mandar muito mais, meus irmãos, amém? E por que eu estou dizendo isso? E por que o Senhor está nos trazendo essa palavra? Porque pela quantidade de informação que a gente recebe diariamente, a gente não consegue estar todo momento pedindo perdão para Deus. Você não consegue, irmão, pecar, perdoa, meu Deus, errei, pequei de novo, não. O que Paulo nos aconselha? Que nós devemos estar orando todo o tempo, em espírito. Em espírito nós temos que estar orando em todo o tempo. Bate palma e glorifica, aleluia. E todo o tempo, meu irmão, todo o tempo nós temos que estar em espírito. A palavra de Deus diz que quem é espiritual discerne o que é espiritual. Para alguns aqui nesta noite, o que eu posso estar falando pode estar até escandalizando, pode estar falando assim, esse irmão está trazendo coisas do mundo, mas é a palavra, meu irmão. É a nossa realidade, é a nossa geração hoje. Se você não abrir o olho, não entender o que está acontecendo, você não precisa ali saber mexer na tecnologia, você não precisa ser expert, mas você precisa conhecer as ferramentas do seu inimigo. Sim ou não, igreja? Assim como nós sabemos a armadura que nós devemos nos revestir, que é a couraça, que é o capacete da salvação, que é a espada que é a palavra de Deus, nós também temos que saber qual que são as armas que o diabo está usando, e dia após dia ele vem se aperfeiçoando, amém? Ele vem dia após dia se aperfeiçoando. Por quê? O diabo, assim como eu disse, para a gente não supervalorizar ele, eu não estou aqui exaltando o diabo, não, misericórdia, o sangue de Jesus, ele tem poder, e pelo nome de Jesus você vence qualquer mal, amém? Você expulsa qualquer demônio, ele está no nosso pé, debaixo do seu pé, amém? Porque o Senhor nos deu poder e autoridade. Mas eu vim aqui, meu irmão, para abrir o olho e atentar para as coisas que estão nos acontecendo, não supervalorizar, mas não subestimar, entender que nós precisamos sim nos revestir, que nós precisamos sim nos fortalecer todo o tempo. Tem pessoa hoje que dorme, não ora, acorda, sai correndo atrasado, meu Deus, abençoa meu dia, abençoa, e não para um minuto com Deus. Se você não tem um tempo de qualidade com Deus, se você ali diariamente não se alimenta da palavra dele, como que vai ser seu dia, meu irmão? Como que vai ser durante o dia, quando as armadilhas vier diante de você? Qual que vai ser a sabedoria que você vai ter para se livrar daquela tentação? Amém? Porque o diabo, você pensa que ele vai aparecer com uma imagem feia, ou ele vai aparecer ali para você como algo que vai te incomodar? Não. Ele vai aparecer muitas vezes para você como uma proposta de emprego boa. Ele vai aparecer como um relacionamento que parece de Deus. Ele vai aparecer com dinheiro, que pessoas vão chegar para te abençoar, que você fala, nossa, é Deus mesmo. Mas será que é Deus, meus irmãos? Será que é de Deus? Você já parou para pensar? Deus, ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5,10 que toda profecia nós devemos colocar em prova. Porque muitos falsos profetas saíram. Até profecia que entrega para você, você precisa colocar em prova. Sim ou não, meu irmão? Porque Gideão, nós entendemos que ele fez prova com Deus. E tem muita pessoa que não quer fazer prova com Deus porque acha que isso não é bíblico. E eu digo para vocês, é bíblico. Se você recebeu uma profecia, se você recebeu uma palavra, procure pedir resposta para Deus, confirmação. E eu sei que muitas pessoas aqui fazem isso, amém? Mas eu estou dizendo isso porque as armadilhas que o diabo usa, a cada dia ela é aperfeiçoada, amém? Ele pode usar uma pessoa em cima do altar, ele pode usar uma pessoa no louvor, e aquela pessoa ali você fala, meu Deus, essa pessoa é de Deus. Nossa, mas que unção que eu senti nele, amém? E ali ele solta uma palavra, que essa palavra parece que é de Deus, mas vai fazer você desviar da fé. Mas não vai fazer você desviar da fé de uma hora para outra, não. Não é uma palavra que vai falar na sua vida e amanhã você não vai vir para a igreja. Pode ser alguém de dentro da igreja. Você às vezes, por exemplo, está com um projeto, algo que Deus colocou no seu coração, algo muito forte para fazer algo para Deus, que aquilo vai alcançar muitas pessoas. Aí chega um abençoado, usado, e vai chegar e falar, mas para que você vai fazer isso? Para, isso aí é besteira, nem começa que você vai gastar dinheiro à toa. Sim ou não, igreja?
Isso acontece ou não? Acontece diariamente. Então você tem que estar atento. Por quê? Porque o que eu quero falar hoje para você, das armaduras e das artimanhas do diabo, primeiro, você conhecer quem é seu inimigo e conhecer quem você é. Amém? Com excesso de informação, com as coisas que têm acontecido hoje em dia, as pessoas estão perdendo a identidade de quem são. Pessoas já não se reconhecem mais como filho de Deus. O diabo manifesta, a pessoa ela não consegue expulsar o demônio, porque ela não sabe que ela tem poder e autoridade no nome de Jesus para expulsar aquele demônio. Ela não sabe que no nome de Jesus ela pode curar enfermo. Ela não consegue entender que ela pode todas as coisas em Jesus. Aí você fala assim, mas eu sou da igreja, eu sei disso, eu conheço a palavra. Você conhece mesmo? Você entende mesmo quem você é em Cristo? Amém? E por que eu digo isso, meu irmão? Porque de tanta influência, diga influência, a gente é influenciado, meu irmão. A gente é influenciado em todo lugar. Você é influenciado no seu trabalho, você é influenciado no seu emprego, você é influenciado com quem você anda, e você é influenciado na igreja também. Amém? Eles dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Tanto que diz o ditado, me mostra com quem tu anda, sim ou não? Então hoje, a influência, ela tem feito com que muitos cristãos hoje em dia, têm andado de um jeito meio estranho. Você olha assim e você já nem percebe mais se é crente ou se não é. Você já nem sabe se você dá a paz do Senhor ou se você não dá. Sim ou não, igreja? Porque isso está acontecendo. A pessoa ela está em cima do muro. Ela vem para a igreja, se veste de crente, louva a Deus, é uma bênção. Mas em algum momento ali, ela começa a andar com umas pessoas meio diferentes. Ela começa a andar, a falar umas coisas ali que não agrada. Aí eu te pergunto, quem está em cima do muro? Está na igreja ou está no mundo? Amém? A gente entende aquela história que o muro mesmo, ele é do diabo. Deus, ele não tem acordo com o diabo. Lá em 1 João vai nos dizer que nós devemos andar na luz, e todo aquele que é luz, anda na luz. Amém? E o que é luz, meus irmãos? O que é você fazer a diferença no mundo? Fazer a diferença para essa geração que Jesus nos chamou para ser sal da terra, para ser a luz do mundo. O que é fazer a diferença? Do que nós nos conhecer como filho de Deus, reconhecer a sua identidade. Você chega numa pessoa hoje que é crente, e você vai chegar nela e falar da Bíblia, ela não quer ouvir. Você vai falar do amor de Deus, ela vai chegar em você e vai falar, mas você só fala de Deus, você só quer fazer oração, você só quer sair com os irmãos da igreja, e é crente, meu irmão. Você vai ouvir a voz dele ou você vai ouvir a palavra do Espírito Santo? Porque o Senhor diz para nós, aquele que está limpo, que se limpe mais. Sim ou não, igreja? E aquele que está sujo, que se suje mais. Nós sabemos que um abismo chama o outro abismo. E muitas pessoas hoje estão dando legalidade. Eu disse das coisas pequenas, que é um pecadinho não confessado, e disse daquelas menores ainda, que é coisa que passa despercebido, como respeitar pai e mãe. Você não honrou sua mãe, você não honrou seu pai, sabe, uma coisa simples ali, você está quebrando um preceito de Deus. E tem pessoas que estão transgredindo. Quantos irmãos sabem o que é transgressão na Bíblia? Transgressão, diz a palavra do Senhor, que é quando você conhece o pecado, você sabe que é errado, mas você mesmo assim você faz. Amém? O Senhor, ele não tem o culpado por inocente. Você sabe que é pecado errar, mentir, roubar, você vai e rouba, mente, e isso você está transgredindo. Amém? Isso é uma transgressão, e o Senhor, ele sempre vai falar disso. E tem pessoas, infelizmente, hoje dentro da igreja transgredindo e tentando arrastar muitos. A palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Cantares que nós devemos tomar cuidado com as raposas e com as raposinhas. Amém? Isso diz lá na palavra de Deus que as raposas, elas vinham e destruíam todo o vinhedo, arrebentava todos os pés de árvore. Só que essas daí, os fazendeiros conseguiam pegar elas. Mas as pequenininhas, que eram as raposinhas, essas faziam o estrago maior.
porque eles não conseguiam ver elas, e elas iam na raiz ali, ó, e sugava a raiz e destruía toda a plantação, como uma praga, amém? Então, que nós venhamos entender aonde nós estamos andando, aonde nós estamos inseridos, quem está caminhando com a gente, quem tem te influenciado, o que você tem se alimentado durante o dia, amém, igreja? Do que você tem se alimentado, porque às vezes para você tem algo que já não é mais nem pecado, amém? Eu sei que isso pode ser um tapa para muita gente, mas tem coisa que para você já não é mais nem pecado, porque isso já ficou tão comum, sabe? Eu não vou mais nem pedir perdão para Deus, porque eu faço isso tantas vezes e eu vou errar de novo e o Senhor vai me perdoar depois. Não, eu já vou nem pedir mais perdão, porque eu sei que isso é uma coisa minha, amém? Mas ninguém nasce com esse pecado de estimação que você tem aí. Ninguém nasce com isso que você acha que está no coração. Quem lembra da passagem de Lázaro? Quando Jesus ressuscitou ele lá depois de 4 dias que ele já estava morto ali. Ele já estava em decomposição. Deus, com a voz dele, chamou ele para fora e ressuscitou ele. Mas o que Jesus fez antes? Alguém lembra o que Jesus fez? Ele pediu para tirar a pedra. Amém? Sim ou não, igreja? Ele disse: tira a pedra, remove a pedra. A pedra, Jesus, ele não tira. A pedra é você que tem que tirar. Eu não sei qual que é a pedra. Bate palma e glorifica, aleluia. Eu não sei, meu irmão, nesta noite, mas o Senhor me trouxe aqui para falar para você. Eu não sei qual que é a pedra que tem te impedido de romper na fé, de viver o sobrenatural de Deus. Porque às vezes você está 20 anos, 30 anos na igreja e a sua vida não muda. E eu vim aqui nesta noite para falar: isso não é normal. Porque o Senhor vai nos dizer lá em João 10:10, Ele veio para que nós tenhamos uma vida e uma vida abundante. Sim ou não, igreja? E quando Ele diz abundância, meu irmão, Ele diz em todas as áreas da sua vida. E eu não digo isso só área financeira, que você vai ser uma pessoa próspera, não. Eu digo isso em todas as áreas. Você vai ser próspero espiritualmente, você vai ser próspero no seu trabalho, você vai ser próspero na sua família, você vai ser próspero no seu emprego. Aonde você andar, você vai ser próspero. Aleluia, Jesus! O Senhor quer derramar prosperidade na sua vida, quer derramar abundância, meu irmão. Mas você precisa entender essa palavra. Você precisa voltar a ser uma pessoa espiritual. A campanha da irmã está lá quando Pedro e Silas estavam na prisão. E os dois ali no meio daquela dificuldade, nós conhecemos a palavra, no meio do cárcere, sendo humilhado, com fome, eles louvavam, eles exaltavam o nome do Senhor. E o que você tem feito na dificuldade? Quando o diabo manda seta na sua mente, quando usa pessoas para falar mal de você, ou usar pessoas até da sua família, o que você tem feito no meio da dificuldade? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Paulo e Silas estavam lá sendo humilhados dentro da prisão, estavam lá sem alimento, estavam lá apanhando, e o que eles fizeram? Um olhou para o outro e falou: vamos louvar, que é só o que a gente tem que fazer, vamos louvar o Senhor, para a vergonha do diabo eu te digo, louvo, exalto e glorifico o nome do Senhor, porque Ele vai cair por terra, aleluia, Jesus. Eu não sei, meu irmão, qual é a dificuldade que você está passando, eu não sei qual é a luta, qual é a prova que você está enfrentando na sua família, mas creia que essa palavra, a partir de hoje, está quebrando correntes, está desfazendo aqui cadeias. Deus está removendo aqui, está te dando força para você remover essa pedra. Não vai ter mais pecado de estimação, amém? Porque não adianta, meu irmão, eu vim aqui falar da armadura de Deus para você revestir o seu lado de fora, se o seu lado de dentro você precisa tratar. Você precisa primeiro tratar o seu interior. Você primeiro precisa reconhecer sua identidade, quem você é em Cristo. Você precisa confessar os seus pecados, aonde você está errando. Você sabe onde você está errando. Você tem que desviar do mal, de todas as coisas que o Senhor nos diz. Ele não fala assim, você retém, você fica firme, sabe? Fica firme no dia mal. Mas do pecado ele fala para a gente fugir. Amém? Ele diz, depois que você fizer tudo isso, você fica firme, cinge seus lombos, fica firme. Mas do pecado ele fala para a gente correr
corre do pecado. O pecado ele vai aparecer de todo momento, mas ele diz: corre do pecado, foge da aparência do mal. Nós lembra lá que José, quando a mulher de Potifar chegou para ele ali e quis, que ele fizesse aqueles atos, ele fugiu, ele correu, e através daquilo Deus se alegrou dele. E hoje nós estamos negociando com o pecado, nós estamos, se alegrando. Você vê uma piada ali falando mal de crente e você para e dá risada, e você compartilha com uma outra pessoa, e aquela outra pessoa vai rir, daqui a pouco você vai receber mais daquilo. Quando você vê, você é uma pessoa que está rindo de crente, e aí você olha no espelho, você está rindo de você mesmo. Amém? Sim ou não? É dessa maneira ou não é? Então que nós venhamos, meus irmãos, ficar atento, abrir os nossos olhos espiritual. Existem dons espirituais que nós devemos buscar, e a palavra de Deus, aqui eu já estou encerrando, ele diz que nós devemos buscar os melhores dons. Amém? Muitas pessoas querem revelação divina, quer dons de milagre, quer andar sobre as águas, quer curar enfermo, quer ter dons aí para falar em línguas, mas o dom do amor, a gente tem pedido. O dom da fé, nós temos pedido a Deus. O dom do discernimento de espírito, nós temos pedido a Deus. Como você quer ser espiritual e através da sua vida pessoas sejam alcançadas, se a sua vida não está tratada? Amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus, porque bate palma e glorifica, aleluia, Jesus. E eu finalizo aqui, meus irmãos, falando da armadura de Deus. Depois que você estiver bem por dentro, depois que você reconhecer que você realmente é filho de Deus, aleluia. E o que é reconhecer que é filho de Deus? Você precisa romper as camadas que te impede de... Porque é muito fácil eu falar que eu sou filho e não fazer nada para Deus. Amém? Você tem que romper as camadas. Você tem que ser uma pessoa que você tem que servir outras pessoas. Você tem que ser uma pessoa que através de você flua a palavra de Deus e alcance outras pessoas, que através do seu testemunho, que cada um aqui eu sei que tem um testemunho, o seu testemunho, meu irmão, por mais que você tenha vergonha, por mais que você ali não queira falar um Jesus te ama, o seu testemunho já é a sua pregação, o seu testemunho ali vai honrar muito a Deus. Então que nós venhamos a reconhecer quem nós somos em Cristo, que nós venhamos tratar a nossa ferida e reconhecer onde nós caímos, amém? Aonde nós estamos. E eu pergunto para você nesta noite, aonde você está? Aonde você está? Para um pouco, desacelera um pouco, amém? Desacelera. Mas eu tenho trabalho, eu tenho dívida, eu tenho conta, eu tenho... tem uma prestação que está batendo na minha porta, eu tenho que fazer um trabalho da escola, da faculdade, tenho que comprar comida, tenho que arrumar casa. Desacelera, meu irmão. Desacelera, minha irmã. Quem lembra de Marta e Maria, quando Jesus chegou ali, e ali Marta, ela estava cuidando ali, acelerada, fazendo tudo para atender Jesus, E aí ela chegou em Jesus e falou: mestre, a minha irmã não está fazendo nada, e o Senhor não vai falar nada para ela. Ele disse: Marta, Marta, porque andei angustiada, aflita. A sua irmã, ela escolheu a melhor parte, que é estar comigo. Senta aqui, se acalma, amém? Porque às vezes a gente quer fazer tanto para Deus, e eu entendo que muitos irmãos aqui têm o coração voltado para a obra, muitos aqui sentem o desejo de alcançar vidas, de vidas serem salvas, e isso é louvável, e nós queremos fazer muito para Deus, mas às vezes nós precisamos desacelerar, nós precisamos voltar aonde nós caímos, aonde nós estamos, aleluia. Quando Deus desceu lá no jardim do Éden, que Adão e Eva tinham pecado, o que ele falou para Adão? Adão, onde você está? Adão, aonde você está? O Senhor, ele andava no jardim ali todos os dias na viração, e ele sabia exatamente onde Adão estava, mas ele queria que Adão voltasse à consciência. Por isso, nesta noite, meu irmão, eu quero que você traga a sua consciência, aonde você está, quem você é em Cristo, porque muitas portas não se abriram, muitas barreiras não se romperam por causa de uma decisão sua. Amém? Por causa de uma atitude sua. Aí você fala: mas que atitude, meu irmão? Eu já venho na igreja, eu oro, eu jejuo, eu busco a palavra, mas
Está faltando alguma coisa, meu irmão? E você sabe o que está faltando? Você sabe aonde você está em falta com Deus? Eu digo isso porque todo mundo sabe aonde está em falta com Deus. Seja buscar mais, seja jejuar mais, porque ninguém é perfeito, mas nós devemos buscar mais a presença de Deus, nós devemos nos encher mais. Quando você estiver cheio, aí sim, aí você vem aqui e lê Efésios 10, porque nós não devemos lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades nos lugares celestiais. E para finalizar aqui, meus irmãos, quando Daniel se propôs a orar e fazer aquele jejum de 21 dias, que ele pediu para Deus ali algo, ele enfrentou uma batalha terrível. E aqui a gente entende que existe hostes espirituais nos lugares celestiais. Está aqui no ar, está na terra, está onde a gente não consegue enxergar. Às vezes a sua bênção, ela já está tão perto, o Senhor ele já enviou ela está pertinho de te alcançar. Sabe aquele algo que você busca há muito tempo? Ele está pertinho de chegar na sua vida, porque o Senhor já liberou essa bênção. Assim como Miguel desceu lá para pelejar e disse para Daniel, falou: Daniel, desde o primeiro dia que você se pôs na posição em buscar o Senhor já entregou a sua bênção. Só que eu tive que lutar aí com o príncipe das potestades, porque ele não queria que essa bênção chegasse na sua vida. E nós sabemos que Daniel ali, ele fez jejum de 21 dias e abriu mão de muitas coisas. E o que nós não estamos abrindo mão? Amém? Que nós venhamos abrir o olho, meus irmãos. E aquilo que às vezes a gente acha que nos faz bem, tudo aquilo que tira o seu tempo da presença do Senhor, não é de Deus. Guarda essa palavra e eu vou repetir. Tudo aquilo que rouba o seu tempo e a sua atenção de buscar a Deus, isso não é de Deus. Quem compreendeu, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu finalizo aqui, meus irmãos, que nós venhamos a entender tudo aquilo que tem tirado a nossa atenção das coisas de Deus, para que nós venhamos a voltar mais para eles e ficar mais atento à voz do Espírito Santo, porque o Senhor diz na palavra dele que ele não divide a glória dele com ninguém. Sim ou não? Ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? E que nós venhamos cada dia mais nos fortalecer na palavra de Deus, que é a espada. Que nós venhamos a colocar o nosso capacete da justiça, colocar a couraça da justiça, cingir os lombos da fé, estar ali com a sandália do Evangelho, preparado para falar de Deus, a tempo e fora de tempo. Amém? Que nós venhamos estar cada dia mais cheio, para que nós sejamos luz no meio das trevas. Amém? Quem recebe essa palavra nessa noite? Aleluia.